Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui. Rádio Ubuntu. Hoje, 9 de agosto de 2024, o governo de Pernambuco volta a atrasar licitação para vídeo monitoramento de ruas no estado. Lula assina medida provisória que isenta medalhistas olímpicos de imposto sobre premiações. Em áudio, presidente do partido de Pablo Marçal diz ter elo com PCC. Governo bloqueia 1 bilhão e 700 milhões de reais do Farmácia Popular e 580 milhões de reais do Auxílio Gás. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A governadora Raquel Lira prorrogou, mais uma vez, o prazo para as empresas interessadas apresentarem propostas na licitação de vídeo monitoramento de vias públicas promovida pela Secretaria de Defesa Social. O processo segue travado desde o ano passado e desta vez ficou para o final do mês de agosto. A licitação está orçada em mais de 216 milhões de reais em um contrato de 5 anos até 2029. O processo prevê a aquisição de 2.000 novos equipamentos. Devido ao atraso por parte do governo de Pernambuco, não há previsão ainda para assinatura do contrato e início dos serviços, pois a licitação pode passar por recursos e impugnações das empresas concorrentes. As câmeras do estado estão desligadas desde dezembro de 2023 por conta de uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, TCE, que cobrou a realização de uma nova licitação, porém o órgão não determinou a interrupção do serviço. O relator do processo no TCE, conselheiro Marcos Loreto, disse ter sido pego de surpresa com a decisão da gestão Raquel Lira e considerou que a medida pode aumentar a sensação de insegurança por parte da população. O governo federal implementa mudanças no cadastro único. Quem explica pra gente é Ailton Moreno. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, está realizando mudanças no cadastro único de programas sociais do governo federal, CadÚnico, para acelerar a verificação de informações sobre a renda das pessoas. O CadÚnico é essencial para o acesso a benefícios sociais, como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, BPC-LOAS. Segundo o MDS, a base de dados será digitalizada e integrada a outros bancos de dados oficiais até o primeiro trimestre de 2025. Atualmente, o cidadão precisa apenas realizar a autodeclaração de renda e assiná-la. Ao pedir ingresso em programas assistenciais, com as novas alterações, o governo poderá cruzar dados de diversas fontes, públicas e privadas, para verificar as informações fornecidas, visando evitar fraudes e pagamentos inadequados. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou medida provisória que isenta os atletas olímpicos e paralímpicos de pagarem imposto de renda sobre os prêmios recebidos pelas Olimpíadas de Paris 2024. Medalhas, troféus, insígnias e outros objetos do tipo já são isentos de impostos federais, de acordo com a Receita Federal. Os prêmios em dinheiro, no entanto, são declarados no imposto de renda. O prêmio em dinheiro por cada medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris é de R$350 mil. Medalhas de prata e de bronze, respectivamente, rendem aos atletas R$210 mil e R$140 mil. De acordo com a medida, ficam isentos as premiações em dinheiro pagas pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Olímpico Internacional pelo desempenho nos Jogos deste ano. A informação na hora certa. Rádio Notícias.
O presidente nacional do PRTB, Leonardo Alves de Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche, disse em áudio que mantém vínculos com integrantes do PCC. A informação é da Folha de São Paulo. A gravação do áudio foi feita em fevereiro de 2024, em conversa com Tiago Brunello, filho de um dos fundadores do partido. O diálogo entre Avalanche e Brunello aconteceu à época de uma disputa interna pela presidência do PRTB, após o Tribunal Superior Eleitoral ter decretado intervenção na sigla. A pedido de Leonardo Avalanche, ele e Brunello se encontraram em restaurante de beira de estrada em São Paulo. O político tentava conquistar apoio de Brunello, mostrando influência sobre autoridades do governo. Avalanche não sabia que estava sendo gravado. Na conversa, ele cita Francisco Antônio Cesário da Silva, conhecido como Piauí, ex-chefe do PCC na favela de Paraisópolis, em São Paulo. O motorista do político seria, na versão dele, um aliado do criminoso na facção. O dirigente partidário ainda disse que foi o responsável pela soltura de André do Rep, outro chefe do PCC. Falso beneficiário vai devolver R$500 mil ao INSS. Rodrigo Santos tem mais informações. Um aposentado foi condenado pela Justiça a devolver quase R$500 mil ao INSS. É que durante 30 anos ele recebeu indevidamente uma aposentadoria por invalidez. Nestas quase 3 décadas, ele continuou trabalhando enquanto recebia o benefício. Segundo a Procuradoria, o então beneficiário era servidor público na área de finanças e tinha conhecimento da ilegalidade praticada. O réu ainda tinha renda muito acima do salário mínimo, além de um patrimônio considerável. A aposentadoria por invalidez é um benefício pago pelo INSS para segurados que ficam permanentemente incapazes de trabalhar por causa de problemas de saúde ou acidentes. Para ter direito, é necessário que o requerente passe por uma perícia médica. Dos estúdios da Mais News em Brasília, Rodrigo Santos. O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta quinta-feira, dia 8, que o embaixador do Brasil na Nicarágua, Breno Souza da Costa, foi expulso do país da América Central. Em resposta, o governo Luiz Inácio Lula da Silva do PT decidiu, pelo princípio da reciprocidade, expulsar a embaixadora da Nicarágua no Brasil, Fúvia Patrícia Castro Matu. As relações entre Brasil e Nicarágua tinham se deteriorado havia algumas semanas, após a embaixada brasileira não enviar representantes às celebrações oficiais pelos 45 anos da Revolução Sandinista. Segundo Itamaraty, o embaixador não foi ao evento por conta do congelamento das relações diplomáticas entre Brasil e Nicarágua, que aconteceu após prisões de padres e bispos no país. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O governo federal bloqueou R$1,7 bilhão do programa Farmácia Popular e R$580 milhões do Auxílio Gás, programas vitrines da gestão Lula. Esses 2 programas são, por enquanto, os mais afetados pelo congelamento de R$15 bilhões em gastos anunciado no mês passado para cumprir o arcabouço fiscal e outras regras de controle das contas públicas. Desse total, cerca de R$11 bilhões já foram detalhados. A decisão de onde bloquear em cada pasta é dos ministérios e não da equipe econômica, nesse caso do Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social. A pasta da Saúde foi a mais afetada, com um corte de R$4,4 bilhões. Em seguida vem o Ministério das Cidades, R$2,1 bilhões, dos Transportes, R$1,5 bilhão e da Educação, R$1,2 bilhão. Vamos conferir com Nado Silva, o estagiário da bola, o resumo dos brasileiros nesta quinta-feira, dia 8, nas Olimpíadas de Paris. Medalha de bronze para o Brasil! O brasileiro Edival Pontes, o Netinho, conquistou a medalha de bronze na categoria de até 68 quilos no Taekwondo, após derrotar o espanhol Javier Pérez por 2-1. Para alcançar o bronze, o brasileiro teve que disputar a repescagem. A medalha do Edival Pontes no Taekwondo é a 15ª do Brasil nos Jogos de Paris. Já na história da modalidade, esta foi a 3ª conquistada por brasileiros. Antes, tivemos o bronze da Natália nos Jogos de Pequim e do Michael nos Jogos do Rio em 2016.
Já o time Brasil de vôlei feminino mais uma vez esbarrou nos Estados Unidos e viu o sonho do terceiro ouro da história se encerrar. Hoje, as americanas dominaram as semifinais e venceram o Brasil pelo placar de 3-2, com parciais de 25-23, 18-25, 25-15, 22-25 e no tie-break 15-11 para as americanas. Agora vamos para notícias felizes e alegres para o torcedor. Bárbara Domingues é finalista no individual geral da ginástica rítmica. Ela já tinha conseguido esse pioneirismo para o país ao disputar a final do Mundial, ao ganhar uma medalha no circuito internacional e a ser campeã dos Jogos Pan-Americanos. Hoje foi a vez dos Jogos Olímpicos. Outra boa notícia para o Brasil foi na disputa do vôlei de praia feminino. Duda e Ana Patrícia garantiram mais uma medalha nos Jogos Olímpicos. Falta definir se a conquista será prata ou ouro. Para chegar à final, as brasileiras derrotaram as australianas por 2-1, com parciais de 22-20, 21-15 e 15-12 no tie-break. Na final, a nossa dupla medirá forças contra as canadenses, hoje a partir das 5h30 da tarde. Este é o último final de semana dos Jogos Olímpicos. Já bateu aquela saudade? Com informações de Paris, aqui Nado Silva, o estagiário da bola, para o Rádio Notícias. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui, Rádio Ubuntu.